O dia em que tudo mudou. Bem-vindo, bem-vinda ao nosso papo de oração, a nossa conversa aqui que a comunidade cristã das Boas Novas de Atibaia tem no seu dia ali de culto, de reunião de oração. E então, isso aqui é um material que a gente usa também na nossa devocional. É um tempo que a gente tem ali para compartilhar os pedidos, agradecimentos, orar uns pelos outros, principalmente conexão com Deus, pedir, agradecer e também ler a Bíblia. Amós capítulo 8 é a nossa reflexão de hoje, o dia em que tudo mudou. Tchan, tchan, tchan. Então, eu não vou ler tudo, tem alguns pontos que a gente mostra, e você pode acompanhar se você quiser dar uma pausa aí na sua tela e abrir em Amós capítulo 8, você é convidado a fazer isso. Os demais que já leram, já estão acompanhando esse vídeo agora, só como, entendi agora os pontos. Então, o dia em que tudo mudou, Deus já vinha falando bastante coisa, dando muitos motivos, e você também encontra material aqui para acompanhar essa história, essa conversa. Aqui a gente vai para o ponto que Deus está ali já mostrando há um bom tempo para Israel os problemas que Israel está tendo, e através de Amós, tinham outros profetas, tinha mais gente falando antes e também no mesmo tempo de Amós, mas aqui a gente está focado aqui. Então Deus fala para Amós, nesse ponto da história, ele fala: Amós, o que você está vendo? Aí Amós, eu gosto muito desse relacionamento de homens, de Deus e com Deus, esse relacionamento de proximidade, amigos de Deus, gente de Deus. Desculpa ter saído um pouquinho, mas eu gosto muito disso. É minha oração de estar cada vez mais perto de Deus para bater esses papos com Deus. A gente ora, fica conversando. Então, queira isso também. Amós, o que você está vendo? Aí Amós fala: estou vendo um cesto de frutas maduras. Claro, porque Deus deu a visão para Amós. E aí, já vou citar aqui o verso 2 e o 3, e aí a gente já fala porque o dia em que tudo mudou. E aí no verso 2 diz assim: o que você está vendo, Amós? Ele perguntou, Deus para Amós. Um cesto de frutas maduras, respondi. Então o Senhor me disse: chegou o fim de Israel, o meu povo, não mais o pouparei. Naquele dia, declara o Senhor o soberano, as canções no templo se tornarão lamentos. Muitos, muitos serão os corpos atirados por todos os lados. Silêncio. É tenso. Então, Amós, que você está vendo um cesto de frutas madura. Então lembra aqui das estações da vida, também tem material para você ver aqui. Deus deixou tudo para a gente perceber, falou: não tem tempos na vida, as coisas vão acontecendo. E também Deus traça algumas linhas para falar: daqui não passa, daqui se continuar por esses caminhos de errar o alvo de Deus, pecado, sim. Continuar insistindo no egoísmo, no orgulho, em algumas coisas que Deus não quer. Ele traça uma linha e fala: não vai passar daqui. E aí a gente vê na biologia, na fruta, a semente germina, aí dá a plantinha vai crescendo, aí ela dá uma flor, e da flor vai ter um fruto, e o fruto vai crescendo até ficar maduro, e quando ele fica maduro, ele é colhido. E aí, quando você tem uma cesta cheia de frutos, é porque a estação está quase para virar, enfim, e por aí vai. Então, você tem um momento que Deus fala: chegou a hora, já chegou a hora. Se eu tenho uma cesta cheia de frutos maduros, é porque a estação já passou, está quase para apodrecer aquilo ali. Então, algo precisa ser feito, né? Então, essa é a imagem que Deus dá para nós, para Israel, para a gente hoje também. Tem uma hora que chega a hora. E aí a gente precisa saber lidar com isso. A gente precisa saber lidar com os avisos que Deus vai dando com o tempo, porque tem uma hora que simplesmente troca a estação, chega no ponto que Deus fala: chega, já agora é o ponto, agora já está no ponto da gente lidar com isso. Então tem hora que ele fala: chega, está na hora de podar. E aí ele vai vendo. Mas aí tem hora que ele fala: chega, está na hora da gente passar ceifa nisso daqui. E é por isso que ele fala:
Depois que Amós fala, eu estou vendo um cesto de frutas maduras. O Senhor diz, chegou o fim de Israel. Acabou. Minha canequinha de flores, para combinar com essa história de frutos, mas é da minha esposa. Eu acho que a minha tia deu para minha esposa. Tá. Desculpa. Naquele dia, então, naquele dia era para frente de onde a história estava acontecendo. Para frente. Então Deus avisa. E ele avisou. Vai chegar o dia que não vai ter mais tempo. Vai chegar o dia que não vai ter mais dia para se arrepender, para falar, não, eu paro. Então o dia que tudo mudou é o dia que você reconhece na sua vida, que eu reconheço na minha vida, que a gente reconhece na nossa vida. É o dia que simplesmente a nossa mãe para de ficar avisando, fala, olha, menino, tira essa toalha daí, menino, tira essa toalha molhada de cima da cama. Menino, então avisa um dia, avisa outro dia, avisa outro dia. Tem uma hora que voa uma panela na sua orelha. Ai, dona Nair, linda. É aquela hora que chega ao ponto que não tem mais aviso. Então, chegou. Amadureceu a situação a ponto de que agora vai ser lidado de outro jeito. Você sabe que tem hora que simplesmente a vida ela já vem e dá a rasteira na gente e fala, não, mas já devia ter pago o documento do carro, já devia ter feito tal coisa, devia ter cuidado da sua vida de sexualidade, já devia ter percebido aquele próprio mal que você não estava lidando, já devia ter parado de lidar com aquelas coisas que você deixou acumular, que nunca lidou com todos os anos. E todo mundo falando, não, mas você precisa fazer mais isso, você precisa cuidar disso, você precisa cuidar disso, você precisa cuidar disso. E Deus usa a mãe, Deus usa o pai, Deus usa o pastor, Deus usa um amigo de Deus, Deus usa, e a gente, coisa que do nada você clica e tá falando a mesma coisa, oh, de novo, ai que chatice e tal. Só que chega uma hora que Deus lida com aquilo. Claramente, são coisas normais que podem dar muita dor de cabeça pra gente, coisas normais da lei, coisas normais da vida. Se a gente não lida, vai chegar um momento que amadurece aquela situação e você vai ter que lidar à força com aquilo. Às vezes é em termos de dor. Então, há muito aviso, há muita insistência para que você lide e corte certas coisas da sua vida e comece a acostumar a limpar aquela área. Então, gente, de coisa prática, você está pensando aqui só, é aquela pessoa que vive transando fora do casamento. Também, mas é coisa de gente que não sabe lidar com horário, é coisa de gente que não sabe lidar com dinheiro, que não sabe lidar com aquilo. Todos nós. Deus passa a rede e pega um monte de peixe, gente, todo mundo. Então, chega a hora que amadurece a situação e Deus fala, chegou o dia, chegou a hora. O dia em que tudo mudou é o dia que você se reconheceu como pecador e tem muito mais coisa do que só aquele dia que você levantou a mãozinha e falou, eu creio em Jesus. E Deus mostra tanta coisa na nossa vida, se você realmente está se aproximando dele, lendo a Bíblia direitinho, deixar a Bíblia ser um espelho, a gente tem um dia que a gente fala, ou eu mudo ou eu mudo. Esse dia é o dia em que tudo mudou. E muitas vezes, hoje, a gente vai focar mais na parte escura desse dia. No próximo capítulo de Amós, você sabe que vai acontecer algo lindo. Então, e aí Deus fala dos mesmos motivos. O pessoal aqui é muito ligado em dinheiro, é muito ligado em, tipo, que horas que vai acabar o sábado, né? O Shabbat. Não é necessariamente o sábado, mas é o dia que eles tinham que parar, descansar, focar no culto e uns com os outros. E os caras não via a hora de acabar esse momento. Acabou, agora pronto, compra aqui, entretenimento. Os mesmos problemas. Então eu já estou pulando para o ponto que no verso 3 ele fala, naquele dia declara o Senhor, haverá muitos lamentos, muitos isso, muitos aquilo outro. Verso 9 já pulei. Naquele dia declara o Senhor, o soberano, farei o sol se pôr ao meio-dia, em plena luz do dia, escurecerei a terra. Plena sol se pondo ao meio-dia. Transformarei suas festas em velório. Sabe quando... Daqui a pouco eu faço aquela ligação que você está esperando. Mas sabe quando a gente está brincando muito, tudo é festa,
E Deus está avisando, o teu pastor está avisando, a pessoa que caminha com você, o teu irmão, o teu primo, a tua mãe, o teu tio estão falando com você, ó, precisa ver isso aí. E aí a nossa vida é uma festa. Tem uma hora que Deus precisa dar um basta, é o dia em que tudo muda. As suas festas se transformarão em velórios. Os seus cânticos em lamentação. Farei daquele dia um dia de luto por um filho único e o fim dele como um dia de amargura. Acaba a festa. Naquele dia, o dia em que tudo muda na nossa vida, acaba aquela festa boba que não liga para o que Deus está falando. Estão chegando os dias, diz o Senhor. E aí ele vai falando, enviarei fome. E aí ele fala, não é fome de qualquer coisa, é fome e sede das palavras do Senhor. Verso 13, já acabando. Naqueles dias, as jovens belas e os rapazes fortes desmaiarão de sede. É sede da palavra de Deus aqui que ele está falando. E aí ele termina falando de algumas coisas aí de Samaria e tudo mais. E eles cairão para nunca mais levantar. Antes que a gente pegue essa história, o que aconteceu mesmo, capítulo 2, 2 Reis, capítulo 17, veja, Deus realmente disciplinou Israel e depois de alguns anos, Judá. Não sobra ninguém que, eu como sou o santo. O judeu não gostava do samaritano, mas ele também tinha feito bobagem um tempinho depois. Ninguém ficou perfeito. Antes da gente pegar isso aqui, falar, não podemos repetir os erros de Israel. A gente já caiu nessa rede, Deus já passou a rede e já levou todo mundo aqui. A gente tem que olhar direito, que Deus cumpriu isso daqui. Você fala, nunca mais levantarão, fome e sede de palavra de Deus. Sabe quando a gente abre em João capítulo 4 e quando a gente tem Jesus falando com uma samaritana, Samaria era em Israel. É que o judeu ele achava que ele era melhor porque Judá ficou melhor por um tempo. E aí Jesus está falando com aquela samaritana, ela tirando água do poço, e aí Jesus fala para ela, que tinha tido 5 maridos, uma vida lasquenta, ele fala, se você soubesse quem está falando com você, você teria pedido água para ele, ele daria água viva para você. Ela, o quê? Não entende muito bem, mas você sabe, no capítulo 4 de João, no final daquela conversa, aquela mulher larga o cântaro dela e sai correndo para chamar um monte de gente. Você viu? Jesus ele não chegou quebrando ali a samaritana. Você é infiel, não sei o que, vai acontecer com você a mesma coisa que aconteceu com Israel. Israel era chamado filho de Deus. Oséias capítulo 11, verso 1. Deus chama Israel de meu filho. Êxodo também, Deuteronômio também. O meu filho primogênito. E aqui Jesus está conversando com ela em Mateus, no capítulo 2, quando fala de Jesus bebezinho, nascido, e aí aquela coisa de Herodes querendo matar todos os primogênitos. A família de Jesus foge com ele para o Egito. Aí do Egito chamei meu filho. Então Deus está ligando Israel, que é o filho de Deus, até a chegada de Jesus, era Israel. Israel, o filho de Deus, não conseguiu ser certinho e ser bom. E aí Deus liga tudo e amarra tudo com Jesus. E aí Jesus começa a cumprir tudo que Israel não cumpriu. Então, Jesus sai do Egito, vem para Belém. E aí você fala, nossa, então não era sobre Israel. Era sobre quem viria para ser o filho perfeito de Deus. Esse é meu filho amado, em quem eu tenho agrado, em quem me comprazo, no batismo de Jesus. Jesus é tentado por 40, ele passa 40 dias em jejum e sendo tentado. Israel passou 40 anos no deserto também sendo provado. Jesus não reprova, Israel reprovou. Então é tudo sobre Jesus. Ele é o filho que cumpriu o que Israel não cumpriu. E aí ele está conversando com essa mulher aqui samaritana em João capítulo 4, que ela também não cumpriria 5 maridos. E aí, de repente, ela larga tudo, sai correndo, chama um monte de gente e fala, gente, é ele.
e aquela cidade toda, toda aquela galera crê que Jesus é o Filho de Deus, o perfeito, é convertido, tem vida eterna, toma água viva que é Jesus, né? Quando os discípulos perguntam no capítulo 4 de João, Jesus, você não está com fome não? Vamos embora, deixa esse povo aí. Ele fala, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Então, olha como está atrelado aqui com Amós capítulo 7. E no final de João, na crucificação, quando ele está morrendo na cruz, e como os evangelhos nos dizem, no momento em que Jesus expira, brada na cruz, o sol escurece. Nossa, parece que foi o que Deus falou aqui em Amós. Naquele dia o sol escurecerá, vocês lamentarão por o seu filho único morrendo. É Jesus. E Jesus, ali no capítulo 19 de João também, fala, né, dele falando, tenho sede, e isso foi para se cumprir a palavra, e depois de um tempo ele expira. Ele cumpriu totalmente esse dia aqui em que tudo mudou, que a gente é quebrado no meio. Na verdade, Jesus foi quebrado no meio. Ele teve fome e sede, mas ele cumpriu, ele morreu na cruz, ele é o Filho de Deus, e a gente tem que adorar, louvar Jesus pelo que ele fez. E o que a gente faz com tudo isso? Está na hora da gente reconhecer o nosso próprio mal, reconhecer o que Deus está falando o tempo todo. Cuida disso, você precisa cuidar disso, a tua vida vai mudar drasticamente se você não cuidar disso. Não é questão de salvação, você já reconheceu o teu mal, já veio para Jesus, ele é o teu salvador, mas cuida disso, porque vai ter uma hora que vai mudar a estação da tua vida, e isso que você não cuidou vai ser um mal terrível para você. O que a gente pode pedir em oração para Deus nesse dia? Peça para que Deus recalibre a sua fome e sede. Você está com fome e sede do quê? De ser aceito? Fome e sede de conforto? Porque você só tem ligado para o seu conforto? Fome e sede de ser o mais santo? Fome e sede de meme? De uma vida brincalhona? Fome e sede do quê? Você tem fome e sede de treta, de atrito? De tempos em tempos você está brigando com as pessoas e elegendo o próximo vilão para você brigar e falar mal junto com outro? Você tem fome disso? Você tem fome e sede do quê? De aplauso? De provar que você é o bonzão? De ter a família mais respeitosa? Deixa Deus mostrar qual que é a tua fome e tua sede para Ele transformar isso em fome e sede pela palavra dEle, pelas coisas do reino. Louvemos a Jesus, porque Ele cumpriu tudo. E agora Ele pode mudar o nosso próprio mal, mudar a nossa fome e a nossa sede por coisas boas, coisas do reino. Meu amado irmão, a história não acabou com Jesus morto ali na cruz, mas a gente se vê no próximo.